Em nosso estudo de hoje está no Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículo 23. E chamando-os a si, disse-lhes por parábolas: Como pode Satanás expulsar Satanás? Emmanuel comenta na lição 146 do livro Caminho, Verdade e Vida, no trato com o invisível. Essa passagem do Evangelho é sumamente esclarecedora para os companheiros da atualidade que, nas tarefas do espiritismo cristão, se esforçam por auxiliar desencarnados infelizes a se equilibrarem no caminho redentor. Ninguém aguarde êxito imediato ao procurar amparar os que se perderam na desorientação. É impossível dispensar a colaboração do tempo para que se esclareça os personagens das tragédias humanas, e, segundo sabemos, nem mesmo os apóstolos conseguiram de pronto convencer as entidades perturbadas quanto ao realismo de sua perigosa situação. Todavia, sem atitudes esterilizantes, muito pode fazer o discípulo no setor dessas atividades iluminativas. Na atualidade, companheiros devotados ao serviço ainda sofrem a perseguição dos adversários da luz que lhes atribui sombrio pacto com poderes perversos. O sectarismo religioso cognomina os sequazes de Satanás, impondo-lhes torturas e humilhações. No entanto, as mesmas objurgatórias e recriminações descabidas foram tiradas ao mestre divino pelo sacerdócio organizado do seu tempo. Atendendo aos enfermos e obsidiados, entregues a destrutivas forças da sombra, recebeu Jesus o título de feiticeiro, filho de Belzebu. Isso constitui significativa recordação que naturalmente infundirá muito conforto aos discípulos novos. Mais uma vez, Emmanuel está falando do seguinte: nós temos um trabalho que acontece nas casas que seguem o espiritismo, mas digo o espiritismo cristão, porque a gente sabe que aqui no Brasil tem um monte de outras coisas que as pessoas chamam de espiritismo também, né? Então a gente está falando do espiritismo que estuda Allan Kardec, estuda o Evangelho de Jesus, espiritismo cristão. E o que acontece? Tem um trabalho que a gente faz de comunicação mesmo com os espíritos. Então a gente fica perguntando assim no primeiro lugar, né? Os espíritos não podem conversar com aqueles que estão do outro lado da vida também? Para que eles precisam ter contato com a gente que está aqui encarnado? E por que precisa ser através de um homem, de um médium? Por que precisa ser dessa maneira? E eles explicam para a gente que a grande maioria deles, né, ainda está muito preso aqui à matéria e tem o contato com a matéria, tem o contato, né, com o homem, o médium que está se deixando ali, emprestando o seu corpo naquele momento para que ele possa estar falando. E isso vai fazer ele ter o contato com a matéria de novo e também, ao mesmo tempo, o constrangimento dele ficar ali preso durante um determinado momento para estar conversando com a gente. A gente fica pensando, mas isso é legal, é justo, e a gente sabe o seguinte: quanto mais amor a pessoa tem, mais a pessoa tem poder com relação ao universo. Esse tipo de trabalho só acontece através do amor mesmo. Para ele acontecer, alguém que ama muito aquele espírito ali que está naquela situação, ele teve a preocupação, fez o pedido e está ali zelando, buscando, né, da melhor forma, e por isso está sendo concedido. Se não fosse isso, a primeira coisa que a gente fala, né, quando os espíritos chegam às vezes falando, eu estou preso aqui, falando, não, você não está preso não. E olha, não fui eu que trouxe não. Quem trouxe, daqui a pouco você vai saber quem é e te ama muito para isso acontecer. A ascendência moral, igual os nossos pais quando estão muito idosos e que se recusam a ir ao médico e a gente leva ao médico assim a força mesmo porque a gente está querendo o bem deles e a gente ama, né? Então quem está trazendo ama. Mas naquelas conversas que acontecem, né, teve uma vez que falaram do Cristo, igual falam hoje dos espíritos, fala muita gente, mas o que se comunica através dos homens é Satanás. E vai dar esses nomes, os nomes que normalmente se dá, é diabo, Satanás e tentador. Para quem são os três nomes aí para quem quiser fazer o estudo mais profundo do Evangelho, que significam a mesma coisa, tanto que naquela passagem da tentação de Cristo, cada parágrafo daquele usa uma palavra. Disse o tentador, disse diabo, disse Satanás. Está querendo falar da mesma figura, né, de três maneiras diferentes. Mas as pessoas acreditam que só quem se comunica é Satanás, né? Só quem dá comunicação espiritual é Satanás, não levando em consideração que o Evangelho está cheio de comunicações de anjos, principalmente no livro do Atos dos Apóstolos, no livro mesmo dos Evangelhos mesmo. Foi um anjo Gabriel que veio anunciar que Maria estaria grávida. Tem anjo em todo quanto é lugar.
Então não é somente essa comunicação vindo do mal, né? E também a comunicação com aqueles que chamam de demônio, que são os espíritos inferiores que estão aí perseguindo, querendo se vingar, enfim. Então, nesse momento, é um momento do Evangelho que o próprio Jesus, ele tá designado pelo nome de Satanás. E ele fala, mas vem cá, como é que pode Satanás expulsar Satanás? Me explica aí, como é que pode isso? Seria também uma maneira de querer convencer, de querer conquistar aqueles que estão observando o fenômeno? Será que Jesus se prestaria a esse tipo de encenação? É claro que não, né? E foi também taxado. Então ele até fala aqui pra gente, para ficar aqui pra gente, os novos que estamos trabalhando, né? A mesma coisa aconteceu com Jesus naquela época. Então, com a gente acontece isso também, dizem que é Satanás. Eu já tive conversas assim até interessantes, né, com alguns amigos de outras religiões, e eu falo para eles com toda a segurança, falo, olha, não adianta querer me dizer que toda a comunicação que eu venha receber venha de Satanás, porque são comunicações que vêm nos meus momentos de crise e vêm me ajudar a que eu não cometa uma determinada atitude equivocada. Então, é sempre assim, a hora que o sangue ferve e que você está quase dando lá do teu lado emocional, levando para você partir para agressão física, para explosão emocional, vem aquela vozinha assim, meu filho, e junto com aquela voz vem um sentimento muito bom. Aí alguns amigos vão falar, não, mas aí foi o Espírito Santo. Eu falei, não, peraí, mas qual é o critério para você saber o que é Espírito Santo e o que é Satanás? E outra coisa, quem está de fora, ele vai julgar da maneira que ele quiser. Por exemplo, tem muita gente querendo dizer o tempo todo que é sempre Satanás que está se comunicando através de você. E eu estou falando que eu sei que não é. Aliás, quando eu sei também exatamente. Vem na minha mente um pensamento que não tem nada a ver com o Evangelho, com o que eu estou pretendendo fazer, até com o que eu estou querendo. Eu identifico esse pensamento e procuro repelir com as minhas forças aqui, e algumas vezes até perco a paciência. Algumas vezes até fico, pô, cara, como é que fica insistindo, né, cara? Fica querendo incomodar a gente. Né? Eu dou como se fosse uma chamada de atenção, igual a gente faz aqui quando está com os encarnados também, fala, pô, meu irmão, me deixa em paz um pouquinho. A gente faz isso também, entendeu? Estou falando aqui no meu caso muito particular, mas a gente sabe identificar aqui dentro, quando o pensamento ele vem carregado de ternura e para uma coisa boa, e quando ele vem também neutro, ou às vezes até com pensamento, com sentimento, falando no campo do sentimento. Não vem neutro, não estou sentindo nada, ou às vezes estou sentindo mal-estar, alguma coisa, já sei que aquele pensamento não está vindo de uma coisa boa também. Tá? Agora, chamar de Satanás é que a gente não chama mais hoje, mesmo sendo uma linguagem ainda figurada, uma linguagem que é utilizada lá nas escrituras, mas porque fatalmente a gente vai descobrir em alguns momentos que esses espíritos que a gente está chamando de Satanás, de demônio, eles são pessoas muito próximas da gente, às vezes são parentes nossos queridos, são amigos queridos que só estão do outro lado da vida e por estarem se comunicando com a gente, às vezes contrariando o que a gente pensa, eles acabam recebendo essas designações e por isso que se faz a observação aqui de que em outras religiões, né, tem lugares por aí que o sectarismo religioso, essa divisão religiosa, cognomina-os, quer dizer, identifica-os, né, sequazes de Satanás, impondo-lhes torturas e humilhações. A gente tem relatos, sim, de parentes que foram querer dar um abraço nos seus queridos amigos que estão aqui encarnados, eles já estão do outro lado da vida, e eles chegam numa determinada religião e o pessoal fala que tudo que vem do mundo espiritual para eles nesse momento é Satanás, que é para a pessoa repelir. E aí eles só lamentam, eles vão lá, deixam o seu abraço realmente e não pode fazer muito mais do que isso, vão embora. Mas o tempo todo está fervilhando gente por aí, mostrando para a gente a imortalidade da alma, a continuidade da vida, como eles estão do outro lado, e nos incentivando principalmente, falando, ó, faz a parte de vocês. Tem aquela passagem do Evangelho, né? Se eu pudesse voltar para avisar para os meus irmãos, ele fala, não adianta, que eles já têm a lei, os profetas mesmo assim não cumprem. Eles vêm aqui sim procurar mostrar para a gente, olha, é assim que eu estou vivendo, é assim que eu quero que você faça também, para que você tenha uma coisa melhor aqui. Vamos buscar trazer o amor para dentro da gente. É para isso que essas comunicações servem,
e foi por isso que Jesus o tempo todo estava aqui orientando a gente. Que Ele nos abençoe hoje e sempre.